Olá pessoal, eu me chamo Maine Tayla, sou estudante de enfermagem do segundo semestre e represento o grupo 1, que tem como tema conceitos de deontologia e a relação com bioética. Bem, como o próprio tema sugere, para a gente entender a relação entre deontologia e bioética, a gente precisa primeiro conceituar esses temas. Nós também vamos tentar inferir um pouco no contexto da nossa futura profissão, da enfermagem. Primeiramente, o que é deontologia? A deontologia é uma teoria que faz parte da filosofia moral contemporânea e que significa ciência do dever e da obrigação. É um tratado entre o dever e a moral. Refere-se às escolhas dos indivíduos, o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Então, a deontologia chama a atenção para a necessidade que uma profissão tem de ter certas características, né? O que atribui o exercício daquela profissão, o que caracteriza o exercício daquela profissão. Então, seria um conjunto de normas que vão dizer, que vão indicar o que deve compor um corpo social, que um membro de um corpo social deve manter, deve prevalecer. Como surgiu a deontologia? Surge como uma teoria em 1834 pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, como um ramo da ética que tem como objeto de estudo o fundamento do dever e das normas. Por isso também é conhecida como teoria do dever, ou teoria da obrigação, ou ciência do dever e da obrigação, que seriam todos o mesmo conceito deontológico. Contribuição de Kant. Immanuel Kant contribuiu para a deontologia uma vez que a distribuiu em razão prática e liberdade. Mas o que isso significa? Para Kant, agir por dever é dar ação a uma moral, uma vez que a gente só consegue agir moralmente, só consegue a máxima da moral quando a gente age por livre vontade. Então, ele diz que para que um valor moral se torne obrigação, ele precisa ser introduzido uma ação. E tem também o imperativismo categórico, como contribuição de Kant. Ele conceitua como um dever de toda pessoa agir conforme princípios dos quais consideram que seriam benéficos caso fossem seguidos por todos os seres humanos. É o que a gente conhece como máxima de Kant. O que seria essa máxima? Para que uma coisa seja benéfica, ela não pode servir apenas para um indivíduo. Quando eu vou prestar atenção num caso como uma proposta, por exemplo, para um tratamento, aquele tratamento não pode servir apenas para uma pessoa, tem que servir para várias pessoas que estão naquela mesma situação. Então, seria uma universalização desse princípio. É importante também a gente diferenciar ética e moral, porque muitas vezes são associadas como sinônimos e também confundidas com deontologia, uma vez que apresentam conceitos bem distintos. A ética é a união de valores morais, princípios que guiam a conduta do homem em sociedade e tem a moral como objeto de estudo. A ética, muitas vezes, a gente diz que é um conjunto de leis, porém a ética ela não tem valor jurídico, apesar de que quando ela é posta em prática, a gente costuma atribuir um valor, um sentimento de justiça social, né, de que a ação foi bem posta, foi bem colocada. Então, e a moral são regras aplicadas no cotidiano que norteiam sobre o que é certo ou errado, o que é moral ou imoral. Então, a ética está mais voltada para o comportamento. E a moral seria um conjunto de regras que vão determinar esse comportamento. Como eu citei Kant anteriormente, ele tem uma frase também que fala: tudo que não puder contar como fez, não faça. O que isso significa? Significa que tudo aquilo que não é digno de que eu indique a outra pessoa, de que eu motive outra pessoa a fazer, aquilo envergonha a minha moral, aquilo mancha a minha moral. Então, é uma forma da gente diferenciar ética de moral. Então, o que seria a deontologia? A deontologia seria também um conjunto de princípios e regras, condutas ou deveres de uma determinada profissão, ou seja, cada profissional, cada profissão deve ter a sua deontologia própria para regular o exercício da sua profissão,
de acordo com o código de ética de sua categoria. E no caso da enfermagem, existe o CEP, que é o Código Ético do Profissional de Enfermagem, que vem apresentar esses princípios, essas obrigatoriedades do profissional. Então, para os profissionais, a deontologia são normas estabelecidas com a intenção de corrigir uma ação. É uma outra definição. A deontologia vem como uma correção de uma ação, de um direito, de um dever, de uma intervenção. É importante a gente lembrar também que qualquer discussão que envolva um tema ético é preciso a gente levar em consideração o princípio universal da responsabilidade. E o que seria bioética? A bioética surge em 1970, depois de grandes avanços tecnológicos e principalmente com consequências da AIDS. Então, os estudos passaram a ser mais objetivos de que forma aquilo estava interferindo na vida. Então, bioética pode ser compreendida como o estudo do caráter multidisciplinar na conduta humana na área das ciências da vida e da saúde, na medida em que esta conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. O comportamento ético em atividades de saúde não se limita ao indivíduo, devendo ser também um enfoque de responsabilidade social e ampliação dos direitos de cidadania, uma vez que sem cidadania não há saúde. Enciclopédia da Bioética. A essência da bioética é a liberdade, porém com compromisso e responsabilidade. Então, como eu citei responsabilidade, Hans Jonas ele traz a bioética como ética da responsabilidade, porque não é possível falar em vida, falar em promoção de qualidade de vida, se a gente não associar ao propósito da bioética. E justamente por isso que a bioética traz alguns aspectos para que ela consiga abranger toda essa diversidade do campo que se denomina como bioética. Seria a bioética da vida, que se refere aos comportamentos e às ideias de cada pessoa e ao uso das descobertas biomédicas. A bioética deontológica, que é o nosso foco hoje, né? Com códigos morais ou deveres profissionais. A bioética legal, com normas reguladoras promulgadas e interpretadas pelo Estado como um valor de lei. E a bioética filosófica, que procura compreender os princípios e os valores que estão na base das reflexões nesses diversos campos. E a bioética também possui alguns princípios. Esses princípios, eles tentam nortear as discussões, as decisões e os procedimentos e na esfera dos cuidados com saúde. Para a abordagem de conflitos morais e dilemas éticos na saúde, a bioética se sustenta em 4 princípios. O princípio da beneficência, que a gente pode entender que seria o dever de ajudar ao outro, de promover o bem a favor dos seus interesses. Significa que, como profissional de saúde, precisa se estabelecer um relacionamento de confiança profissional-paciente, como a gente vem estudando, estabelecer comunicação entre estes dois indivíduos, para que a gente consiga agir sempre como o princípio da beneficência, pensando sempre no bem, num propósito significativo. O princípio da não maleficência significa o dever de abster-se de fazer qualquer mal para o paciente e não causar danos ou colocá-los em risco. O princípio da autonomia é aquele princípio que diz respeito à autodeterminação, o autogoverno, o poder de decidir sobre si mesmo. Preconiza a liberdade de cada ser humano que deve ser resguardada, né? Então, em muitas situações, pensar diferente significa autonomia, mas eu não posso deixar que aquela autonomia interfira no meu cuidado com o paciente. Então, o princípio da autonomia vem para isso, para entender que agir diferente, pensar diferente, não pode deixar de lado o fazer o bem, né? O propósito de sempre se responsabilizar pela vida. E o princípio da justiça
relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais. Então, quando a gente compreende a importância desses princípios, a importância da bioética e toda essa área que ela abrange, a gente consegue lidar com conflitos, lidar com as dificuldades do ambiente profissional, do dia a dia, do cotidiano, de uma forma mais responsável, de uma maneira mais equilibrada. A gente consegue entender o que é certo, o que é errado, com base numa norma, numa ciência cientificamente comprovada, né, pelo pleonasmo. E como eu consigo relacionar a deontologia com a bioética? Nós já vamos citar um pouco também sobre o contexto de enfermagem, né, a nossa futura profissão. Ambos contribuem para a construção da postura do indivíduo dentro do seu ambiente de trabalho. Para o profissional da enfermagem, a deontologia e a bioética preparam o mesmo para agir com competência e responsabilidade na assistência ao paciente, promovendo uma reflexão e discussão. Os profissionais da enfermagem devem ter um compromisso ético, especialmente quando se trata do cuidado humano, que deve pautar da bioética de maneira que destaque a dignidade humana. Ser bioético na área de enfermagem é saber exercer o compromisso ético dos profissionais ligados a essa área, principalmente ao cuidado humano, como prática de ações permeadas por uma presença crítica e reflexiva em que eu priorize a dignidade humana. Então, a deontologia se relaciona com bioética, principalmente nesse contexto profissional, como dependente uma da outra. Não é possível a gente lidar diariamente com as questões de um ambiente profissional, de um ambiente de trabalho, simplesmente só com a bioética e só com a deontologia. Porque a deontologia me mostra o meu dever, o que eu devo fazer. E a bioética tem princípios que vão nortear, que vão dizer o que seria mais adequado, de que forma eu estaria promovendo vida. Então, a relação uma com a outra tem que ser muito ligada, tem que ser muito interdependente dentro de um contexto, de contexto profissional. A gente vai lidar, né? Existem muitas situações que a gente fica em dúvida como agir. É o que a questão foi até citado no nosso trabalho sobre uma pessoa que segue uma doutrina, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová. Nessa religião, nessa doutrina, eles não aceitam uma doação de sangue. Eles acreditam que pode conter impurezas, que pode conter o pecado. Então, um profissional ele não pode agir de maneira que vai sobressair os princípios da bioética, porém ele tem deveres. Então, de que maneira que a gente consegue relacionar? A gente precisa ver uma mediação para que a gente consiga lidar com um problema desses no nosso cotidiano. É o que Immanuel Kant chama de vertentes da deontologia. Seria uma vertente religiosa, como essa, né, de catolicismo e outras, e a vertente da lei natural, que seriam as questões filosóficas, as questões mais éticas, mais elaboradas, né, desses conceitos. Essa ética da obrigação, né, essa ética moral obrigatória que traduz a deontologia, associada à bioética, conduz à responsabilidade para questões do cotidiano e relações humanas, com todas as dimensões, desde que tenhamos uma postura consciente na arte do cuidar do outro como se fosse a si mesmo. Então, você relacionar deontologia com bioética é você traduzir todos os códigos, todos os princípios como uma base universal de responsabilidade, de fazer sempre o bem do outro paciente, de não deixar que as nossas vontades, que os nossos princípios pessoais ultrapassem esses limites que a bioética determina. Em uma das referências desse trabalho, eu encontrei um livro que se chama Deontologia do Profissional de Enfermagem e traz bastante esse código deontológico, né, do profissional do enfermeiro, e mostra que a deontologia ela tem princípios tem obrigatoriedades, desde o conversar com outro profissional, o relacionar consigo mesmo dentro do seu ambiente de trabalho, do agir com o paciente, do sigilo que se deve ter, do respeito ao caso clínico,
ao estado do paciente. Então, são muitos os deveres do profissional que vão determinar a responsabilidade dele com a profissão. Eu espero que todos tenham compreendido o conceito de deontologia, de bioética, a relação de um termo com o outro e de que forma se faz necessário a aplicabilidade desses conceitos dentro do ambiente de trabalho, em especial da enfermagem. Muito obrigada pela atenção de todos.